Agora, uma discussão central de tudo isso é, até quando a gente vai permitir que o adversário político tenha essa licença para o uso da violência? E se, por meios institucionais, a gente não vai zerar o jogo, então, e acho que esse é o problema dos conflitos, em que momento a ideia de que a direita simplesmente vai falar, eu também quero fazer uso dessa violência, não vai se tornar corrente? Porque pode ser que se torne. E aí eu acho que a merda vai acontecer. Porque esse caso da Irina, e agora o caso do Charlie Kirk, meio que abriram a porteira. Tem que ver se a galera vai cruzar a linha. A gente tá colocando nossa cara a tapa. A gente é vítima dessa violência de esquerda. A Amanda tá sofrendo ameaça de morte. O Ben Pontes agora tá sofrendo ameaça de morte. O Renan tá sofrendo ameaça de morte. Se a gente tiver sido vítima, se a gente for vítima, essa galera vai comemorar. Só que a gente tá preso, inclusive, algumas pessoas do nosso próprio campo, algumas pessoas que nos acompanham, e a gente precisa continuar sendo um bom moço. A gente não pode falar as coisas, a gente não pode entrar em certas discussões. Cara, o Batista entrou numa discussão super séria e super válida. Ele foi taxado de nazista, já começaram a desumanizar o Batista. O Renan agora tá com esse discurso correto e o único possível sobre o crime organizado. Também não é assim, tem que ir com calma. Os libertários estão atacando o Renan nesse momento, falando que não, pregar morte de bandidos não é cristão. Quem é católico, quem é cristão, não deveria apoiar o MBL porque eles estão querendo. Esse bom mocismo vai acabar matando a gente, cara. O bom mocismo vai acabar matando a gente. Então, assim, quem tá dando a cara? O Renan voltou a entrar. Assim, por respeito ao Renan, cara, que tá sendo alvo de, sabe, de ameaças de morte. Por respeito ao Renan, parem de bom mocismo. Parem com esse bom mocismo. Olha, o nosso crítico ali tem um ponto. Não tem ponto nenhum, cara. Uma coisa que a gente tava falando outro dia aqui, enfim, não aqui na live, né, aqui no escritório, mas eu ia perguntar para vocês a ordem liberal, ela sempre deixou aberta uma possibilidade de subversão através de uma licenciosidade especial que havia para a esquerda. É como se você tivesse uma premissa dialética dentro dela em que aquele critério que supostamente é objetivo de que todas as partes têm, vamos dizer, direitos iguais no debate público, não seja exatamente assim, e as partes não estejam posições iguais. No caso brasileiro é muito óbvio. Mas o exemplo que eu quero dar para ficar claro, já nas lutas lá por direitos civis nos anos 60, os Black Panthers, eles eram idealizados, por mais que, né, eles fossem violentos e tal. Porque havia a ideia de que eles estavam fazendo uso da violência como uma redenção, como um enfrentamento a algo violento. Mas os hippies também podiam ser violentos em nome da sua luta anti-violência. Já alguém à direita não, porque ele era necessariamente um repressor. Então isso vem muito ali dessa luta dos anos 60, luta contra a guerra do Vietnã e luta pelos direitos civis. Isso vem pra cá, e aí a nossa Constituição, por exemplo, jogando o caso brasileiro, ela tem isso. Por exemplo, quando a gente fala, por exemplo, em função social da propriedade, a gente já começa a relativizar a propriedade nos termos em que a função social é determinada pelo inimigo, e é sempre a esquerda tem essa licenciosidade. Nos anos 90 foi idealizado, inclusive na novela Rei do Gado, a figura do MST e do invasor de propriedade, ou do estudante grevista, do estudante que fazia, assim, que tinha uma licenciosidade, era entendido que a ele era permitida certas coisas e certo uso da violência, que aos demais não era permitido. Então sempre teve uma parada em que, assim, tem a ordem liberal, ela é supostamente objetiva para todos, mas tem uma portinha que você pode abrir caso você se enquadre. Hoje a gente fala do oprimido, essa coisa woke, mas antes era, assim, em nome de uma causa social. Em nome de causas sociais você poderia abrir certa portinha. O lance que eu acho que tá ficando muito louco é que essa portinha foi aberta, eles não souberam o que fazer com essa portinha, e aí as redes sociais permitiram que a direita começasse a querer frequentar essa portinha. E aí a porta foi fechada para a direita. Então um cara que tá protestando no Reino Unido, usando as ferramentas que a ordem liberal garante para ele, essas ferramentas têm que ser tiradas, inclusive a liberdade de expressão. Mesma coisa aconteceu aqui no Brasil, Estados Unidos menos. A direita ainda não começou a fazer o uso da violência, mas a esquerda, como ela perdeu o debate geral, a esquerda começou a apelar. Então você tem, em geral, figuras meio solitárias fazendo uso de ação violenta, e ainda que isso não tenha se transformado num movimento violento claro da esquerda. O que se teve talvez foi uma resposta violenta de determinados estados. Acho que o caso mais claro que está rolando é o caso da Inglaterra. O caso brasileiro a gente pode discutir, mas talvez contra bolsonaristas no caso. E aí eu jogo para vocês, né? Porque os governantes de direita que estão vendo isso acontecer, eles estão numa posição privilegiada para alterar o status quo com esses fatos aí, e para alterar esses eventos. Para eu tentar ser, vamos dizer, mais simples e claro no que eu estou falando. Não é possível que exista, né, o que denunciam, que para não virar um Nicolas, a hipocrisia da esquerda, mas não é possível que haja sempre esse duplo padrão. E que essa licença esteja aberta, por exemplo, para um influencer de extrema esquerda poder ir aí na internet falar que vai matar o adversário e absolutamente nada acontecer. E aí, na prática, começam a morrer adversários. E no outro lado, né, não, esse discurso pode ser de ódio, né, se você faz uma piada com trans, puta que pariu, fudeu, você vai preso. Naturalmente, vamos dizer assim,
eu entendo que as gerações anteriores estavam presas nos tabus, em que as vítimas perfeitas elas não podiam ser tocadas, mas naturalmente não são tocadas. O caso lá da moça ucraniana, ela está abrindo uma discussão sobre números e dados dos Estados Unidos que era interditada, e ela abriu essa discussão pro bem e pro mal. Inclusive para livrar, as maiores vítimas da violência cometida na comunidade negra são os próprios negros, né? Mas pro bem e pro mal, muita gente vai fazer observações erradas, mas assim não pode transformar em tabu certas discussões. Mesma coisa, discussão sobre imigrante que na Europa era tabu. Agora, uma discussão central de tudo isso é até quando a gente vai permitir que o adversário político tenha essa licença para o uso da violência? E se, por meios institucionais, a gente não vai zerar o jogo, então, e acho que esse é o problema dos conflitos, em que momento a ideia de que a direita simplesmente vai falar, eu também quero fazer uso dessa violência, não vai se tornar corrente? Porque pode ser que se torne. E aí eu acho que a merda vai acontecer. Porque esse caso da Irina, e agora o caso do Charlie Kirk, meio que abriram a porteira. Tem que ver se a galera vai cruzar a linha. A coisa que eu te devolvo a pergunta, quais governadores de direita? Qual o governador de direita que existe no Brasil? O Tarcísio? O Ratinho? O Zema? Cara, por que é direita? Só porque eles não são petistas? Lembrando que o Tarcísio trabalhou no governo PT e o Ratinho, até 2012, ele era a base do governo Dilma. E no segundo turno da eleição para a prefeitura de Curitiba, que ele foi contra o Fruit, apoiado pelo PT, a vice era do PT, eles lançaram vídeos dando a ideia que ele era mais petista que o Fruit. Assim, cara, esse cara não é de direita. Ele não tem nenhuma ligação material de agenda da direita. Esse cara não tá nem aí. O Ratinho quer fazer fazer os esquemas dele, fazer churrasco e tomar cerveja. Isso aí não tem nada de direita. Então, eu acho assim, esse livro aqui, cara, esse livro é do caralho, assim, Don't Think an Elephant. O George Lakoff é um cara da esquerda americana, ele é consultor de campanhas, e ele trabalha bem a questão de framing e como você tem que estabelecer o debate a partir dos teus valores. Essa é a questão primordial. A partir do momento que a gente aceita colocar um pilantra, um vagabundinho de quinta categoria, que não tem nem curso superior, do Ratinho, como um cara da direita, só porque hoje ele não vota no PT, a gente já tá perdendo a guerra. Então, cara, eu acho assim, o Bolsonaro, ele é radical não porque ele tem ideias radicais, mas porque ele é tosco. Porque ele, esteticamente, ele traz essa ideia de... ele não é bonito aos olhos de quem vê, e quem estava acostumado com uma política mais antiga. Essa é a radicalização do Bolsonaro. Direita radical no Brasil a gente nem viu ainda. Nem viu, nem perto, nem perto, nem perto, nem perto. Trazendo para a questão do Ratinho, que é algo mais premente, eu sou do Paraná e é algo que eu acompanho mais e estudo mais, nós começamos a vasculhar os conselhos que tem no Estado. E todo conselho tem reunião, a reunião tem pauta e tem ata. Nós achamos uma reunião de abril desse ano, do Comitê LGBT. Eles estavam discutindo, olha o problema que eles estavam tentando solucionar. Você tem Maringá, e dentro de Maringá, como você tem algumas áreas que não são tão bem povoadas, você tem a universidade ali perto da Avenida Colombo, você tem os bosques dentro da cidade, tem alguns lugares ali, pega o esse anterior, aqui, Junito, pega o anterior. O outro que eu te mandei, que tá mais marcado. Eu te mandei 2, né? Isso. Aí, quem quiser ler, tá aí. Inclusão de pauta e ajuda para mulheres travestis de Maringá, é isso? Cara, isso é um absurdo, velho. É um absurdo, cara. Tinha um local em Maringá que os gays se encontravam para fazer relações amorosas, para eu não passar aqui a classificação etária do horário. Aconteceu que, numa dessas relações amorosas, um cara matou o outro. E aí a comunidade gay de Maringá, ela começou a se sentir insegura, porque o local público que passa criança, que passa pessoas, que eles usavam como um motel a céu aberto, não era mais propício para os gays, e eles se deslocaram para o lugar onde os travestis fazem programa. Qual a solução buscada pelo governador de direita, Ratinho Júnior, através do Comitê LGBT? Nós precisamos oficiar o Ministério Público, oficiar a Defensoria Pública, oficiar a Prefeitura, para que aos travestis seja garantido o espaço de trabalho, que seja garantido outro espaço para que os gays da cidade tenham um espaço para, perdão a palavra, eu não queria usar o termo, comer um ao outro. Então, cara, se a gente se limitar a ser direita, porque não é petista, e o Ratinho Júnior vira direita, vamos parar por aí, velho. Vamos para outro lugar, entendeu? E se a gente se trancar nessa redoma, o que está acontecendo nos Estados Unidos também vai acontecer aqui. Porque
as pessoas de esquerda, elas estão se radicalizando não porque a sociedade está impingindo limites para ela, olha o exemplo que eu acabei de dar aqui para vocês, mas é porque eles, na própria cabeça, na loucura deles, eles se sentem cada vez mais oprimidos. E como lá o professor Orlando, né, que eu fico chamando ele de professor Orlando por causa do Olavo, como é uma questão muito mais atomizada, não é uma questão de grupos étnicos, um contra o outro, eles são do mesmo país, ou são da mesma região e lutam por algum espaço ou por alguma dominância, é uma questão muito mais atomizada, que a pessoa entra numa noia, começa a se sentir como uma pessoa atacada pelo sistema e tem que lutar contra essas pessoas. Isso vai acontecer no Brasil. E isso vai acontecer não por excesso de ação, mas por falta de ação e por excesso de demonstração de virtude, que para esse tipo de problema não vai resolver em nada. Como diria o Borghetti, para a solução atômica, o que resolve é pau e cacete. França, inclusive... Pagou. Prendeu, matou. Cadeia para trans. Ah, não tem cadeia para trans, elas vão ser... Então, beleza, vamos fazer uma cadeia aqui para 5 mil trans. Fez qualquer merda, ato de pudor na rua, cadeia, filha. Vai lá, vocês se virem por lá. Isso é o que deve ser feito. Seguinte, é uma reclamação que eu tô tendo, principalmente nas lives que eu faço, porque o que tem acontecido? A gente tá colocando nossa cara a tapa. A gente é vítima dessa violência de esquerda, porque assim, a Amanda tá sofrendo ameaça de morte, o Ben Pontes agora tá sofrendo ameaça de morte, o Renan tá sofrendo ameaça de morte, e a gente, assim, como eu falei, se a gente for vítima, se a gente tivesse sido vítima, se a gente for vítima, essa galera vai comemorar. Só que a gente está preso, inclusive, a algumas pessoas do nosso próprio campo, algumas pessoas que nos acompanham, que a gente precisa continuar sendo bom moço. A gente não pode falar as coisas, a gente não pode entrar em certas discussões. Cara, o Batista entrou numa discussão super séria e super válida. Ele foi taxado de nazista, já começaram a desumanizar o Batista. O Renan, que tá com esse... Agora ele saiu, queria que ele entrasse de novo, queria fazer uma pergunta para ele. O Renan agora tá com esse discurso correto e o único possível sobre o crime organizado. Cara, estão me marcando. Eu sei que marcam a gente da nossa bolha, que olha, também não é assim, tem que ir com calma. Os libertários estão atacando o Renan nesse momento, falando que não, pregar morte de bandidos não é cristão. Quem é católico, quem é cristão, não deveria apoiar o MBL, porque eles estão querendo... Sabe? Esse bom mocismo vai acabar matando a gente, cara. O bom mocismo vai acabar matando a gente. Então, assim, quem tá dando a cara? O Renan voltou a entrar. Sei, por respeito ao Renan, cara, que tá sendo alvo de ameaças de morte. Por respeito ao Renan, parem de bomocismo. Parem com esse bomocismo. Olha, o nosso crítico ali tem um ponto. Não tem ponto nenhum, cara. Mas essa é a base da direita brasileira, o Junito, no seguinte sentido, não do bomocismo como por bomocismo, porque tem muito vagabundo na tal direita brasileira, mas no sentido de não ter um debate efetivamente aberto. Qualquer coisa que saia um pouquinho de qualquer padrãozinho ali, as pessoas estão em cima e dando cacetada na cabeça. Agora mesmo, que eu tô sendo aí também alvo de certo cancelamento por um youtuber, galera nossa, da nossa militância, e que eu não vou expor nome nem nada por um motivo muito simples. Respeito enquanto militantes e entendo que é um problema meta-ideológico, mas estavam lá. Olha só, talvez seja bom afastar e tal, porque ele pensa coisas muito perigosas, né? Aí quando você vai pensar, o que são as coisas perigosas? São as leituras que vocês fazem, né? Você faz uma leitura X e a pessoa acha que aquela leitura é muito perigosa. Você tem que ler apenas Roger Scruton, você tem que ler Mises e tá bom demais aí. Se passar de Scruton já ficou meio perigoso. Esse é um problema que o debate na direita ele é muito quadrado, cara. Principalmente na direita brasileira, é um debate muito quadrado. E se você diz o que os outros pensam, nem precisa ser o que você pensa. Se você diz o que os outros pensam, já é suficiente para você ser marcado com um alvo na testa. E há, obviamente, também o fato das pessoas serem medrosas sobre o que o outro pode pensar de si. Agora perceba, a pergunta do Renan inicial foi sobre quando que você vai levar porrada na cabeça e você vai continuar só levando porrada e não vai dizer nunca chega, né? Eu acho que o tempo de dizer chega, ele já passou, mas há uma parte da direita que percebeu isso e não está tentando a via institucional. É por isso que eu falei ontem no podcast que eu gravei para a Valete Plus, e falo aqui hoje novamente, a missão, ela é o primeiro projeto político da geração Z, é o primeiro projeto político da geração Z, institucional, que conseguiu ter isso e que abarca ali os millennials, né?
Porque os millennials tiveram primeiro uma chance no Syriza, na Grécia, e foram derrotados. Teve outros partidos na Espanha, tal, que também você tem o Volt, que é um pan-europeu, mas que são filiações muito fracas e que perderam potência. A missão é o primeiro que consegue, inclusive, abarcar a geração Z. Então, é uma chance única que tem para a tentativa de fazer a superação das formas políticas antigas. A missão é uma chance única para aproveitar esta janela de superação das antigas formas políticas, né? Agora, quando eu olho para a América e olho para a Europa, eu estou percebendo que cada vez menos a geração Z está presa sob os pressupostos da institucionalidade. Eles continuam rejeitando a institucionalidade e estão fazendo política, efetivamente política, fora das instituições. São a partir de movimentos políticos, identitários, a tal geração identidade na Europa, ela está tá com uma militância muito forte, que por vezes adere a certas candidaturas, mas sempre muito críticos e servindo meio que como para empurrar cada vez mais os partidos de direita para a direita. Eles não estão aceitando mais as imposições e o assédio da mídia mainstream e as acusações acadêmicas, né, que há a esses partidos e organismos. Não, eles fazem de tal forma um assédio contra esses partidos de direita que empurram cada vez mais para a direita. E isso também faz com que eles quebrem certas barreiras do discurso. Uma barreira de discurso que foi quebrada é o discurso racial. O discurso racial foi, durante muito tempo, suprimido na Europa e nos Estados Unidos, porque até a década de 60, a disputa racial era muito forte, principalmente na América. Na América, até 64, você tinha uma discriminação muito clara, né? E em 64, os direitos civis, ali, os atos pelos direitos civis. Em 68, acaba também a possibilidade de você fazer, por exemplo, veto para que negros se mudem para bairros brancos. Tudo isso extingue-se na década de 60. E conseguiram suprimir isso porque existia. E a ordem liberal global pós-45, ela funda-se em um mito fundador, que é o mito fundador antirracista, que obviamente, e antirracista no sentido positivíssimo, pode falar, Renan. Eu ia te perguntar, porque assim, qual desses três fatos você considera mais importante? Vocês estão me ouvindo bem ou tá baixo? Tá baixo. Tá baixo? Não tá bom? Tá Não. bom? Baixo? Pra mim tá ok. Oi. Dá pra ouvir, pode falar. Vai dar pra ouvir. Não, qual desses três eventos são os mais importantes para a mitologia da ordem liberal? Luta contra a guerra do Vietnã, direitos civis ou simplesmente o Holocausto? É só pra mim que ele tá mudo? Eu tô mudo mesmo, eu toda vez muto essa caralho e esqueço de desmutar. Mas obrigado por falar, Junito. Ótima pergunta, e os três pontos são importantes, só que o mito fundador foi o Holocausto, né? O Holocausto é o mito que funda, na verdade toda a ordem liberal global é fundada a partir deste mito do Holocausto, e perceba só, quando eu falo mito fundador, não é que, uma vez eu falei isso em live e teve um cara que falou, você está dizendo que foi uma mentira? Não é uma mentira, tá bom? O mito fundador é outra coisa, procurem depois o que seria o mito fundador. Como mito fundador, você teve o Holocausto e os atos pelos direitos civis são talvez a outra parte, a outra base meta-ideológica. A guerra do Vietnã, ela acontece em um contexto, vamos colocar assim, de você tem o aprofundamento daquilo que inicia-se pós-45. Em 45 você tem o mito fundador, o fim da Segunda Guerra Mundial, o Holocausto vem à tona, tudo aquilo ali faz uma mudança muito importante na forma de enxergar o mundo, de enxergar o outro, não é? A forma como você enxerga o outro também, e as formas de relações políticas que visem não permitir mais que o Holocausto ocorra, porque aquilo ali é como se fosse o auge da instrumentalização técnica em favor da morte, e isso significa o auge da necropolítica, né, segundo uma visão do Mbembe e de tantos outros aí. E você tem depois os direitos civis, que ali você tem a universalização da sociedade, ou, como eu gosto de falar, a democratização da democracia americana a partir desses atos civis. Quando você tem a questão da guerra do Vietnã, os protestos, e aquilo ali você está aprofundando uma visão sobre a sociedade liberal, que deve ser uma sociedade fundada e baseada em um certo pacifismo. E isso só consegue ser alcançado a partir de 91 a 2001. Entre 91 e 2001, você obteve este mundo em que você tinha o direito internacional e o respeito às instituições e às soberanias muito bem fundamentadas e colocadas. O que foi que aconteceu entre 91 e 2001? Qual foi o único ato que conseguiu demonstrar, inclusive, como o direito internacional estava forte? Foi o bombardeamento da OTAN sobre foi a Sérvia. A Sérvia, muito bem. Eu ia falar Bósnia, mas não, é a Sérvia.
Aquele ato, que acho que foi em 96, se não me engano. 97, 98. Acho que 99, na verdade, 99. 99, isso. Aquele ato era a demonstração de força fundamental da ordem liberal, de que você tinha um auge civilizacional, e quando o Fukuyama fala sobre o fim da história, é isto, não é como se realmente você tivesse batido uma parede e não tivesse mais mundo depois, mas é uma leitura hegeliana do Fukuyama de que você atingiu o topo civilizacional. O topo civilizacional era aquilo ali, democracia universalizada e o mercado liberal. E a globalização. Era isso que ele entendia, e em 99 você tem agressões étnicas foram repelidas e impedidas a partir de uma intervenção estrangeira para dizer não há mais espaços para agressões étnicas dentro da Europa. Vai acabar essa história de que os Balcãs são uma espécie de antiga Europa que ainda se mantém viva. Vai morrer esse antigo conflito europeu. E eles vão lá e impõem a força, não é? Na Sérvia. Em 2001, isso muda com o 11 de setembro, que inclusive é amanhã, completa os seus 24 anos. Né? O 11 de setembro impõe aquilo que alguns autores chamam de confrontar o mundo liberal com o real, que, ou seja, não é a realidade que estava posta, mas o real, a crueza material do real. E as coisas começam a mudar. Aí você tem a doutrina Bush, que muda completamente a visão que tinha, e Estados Unidos não apenas como um xerife do mundo para impor a paz, mas para impor a ordem e contra o terror e contra esses agentes. Você teve todos esses movimentos fundacionais de uma ordem que conseguiu ter seu auge durante 10 anos, 91, 2001. Tá? Acontece que o primeiro mito fundacional, que foi o Holocausto, ele está morrendo agora. Estamos assistindo à morte do Holocausto. A morte do Holocausto é como mito fundacional de uma ordem. A superação do Holocausto enquanto um fato que impõe a todos um peso moral. Isso está morrendo, infelizmente. Conseguiram matar este peso moral que pesava sobre sobre todo o Ocidente. E isso chega em um ponto que a geração Z é a geração mais revisionista dentro da América e dentro da Europa. E aqui a gente chega em um ponto que é muito ruim. Sabe qual é o ponto muito ruim? Charlie Kirk, que foi morto hoje, ele era, neste sentido ainda, um dos poucos que mantinham a fé de que o Holocausto foi um problema real e que nós devemos fazer de tudo para que ele não se repita. Ele era um dos que defendiam a manutenção deste mito fundacional para a próxima ordem. E ele acabou morto pela mão dos seus adversários políticos. E sabe o que é que agora está em discussão dentro da direita americana, cada vez mais radicalizada? Se você continuar aceitando os mitos fundacionais da ordem dos seus inimigos, você acabará como ele. Você acabará morto. E é por isso que, respondendo a sua pergunta inicial, quando é que vai chegar o momento de dizer chega, me parece que esse momento está cada vez mais próximo, e que eu sempre falo sobre o espectro de Tarran. Tarran foi um supremacista branco da Nova Zelândia, vocês vão lembrar, que entrou em uma mesquita e metralhou todo mundo e depois divulgou um pequeno tratado, um pequeno manifesto. Esse cara, que era um doente mental, que era uma pessoa tenebrosa, ao fazer isso dentro de uma mesquita e publicar o seu manifesto, ele deixou um espectro pairando sobre os identitários e sobre a geração Z da Europa e dos Estados Unidos. O espectro de Tarran continua pairando por cima dessas pessoas. E ele, em seu manifesto, falava sobre o problema dos mitos fundacionais e dessa geração que legou um mundo que, segundo ele, é um mundo cada vez pior enfim, por todos esses problemas que, de certa forma, tem uma parte que é legítima e outra parte que é apenas racismo e etc. Tudo isso continua pairando sobre a cabeça das mais novas gerações, que estão radicalizadas. Só que agora você tem um problema. Aqueles que não aceitavam a radicalização, aqueles que não aceitavam a superação dos mitos fundacionais, estão sendo mortos. Trump ele é alguém completamente pró-judaico e ele também passou por uma tentativa de assassinato. Charlie Kirk, você tem o caso do Bolsonaro, você tem o caso do Shinzo Abe, você tem tantos casos que vão acumulando que falam o seguinte: dentro da arena liberal democrática, se você continuar disputando, você será derrotado e morto. E se você vencer, você só será morto. Você pode vencer e eles irão matá-lo. Ou seja, parece que há um limite. E para poder finalizar e passar a bola aqui para vocês, vamos pensar da seguinte forma. Existe, dentro dessa disputa, todo mundo quer participar e os liberais, principalmente os boomers, estão percebendo que o mundo deles está morrendo. Eles estão na fase de negação do luto, né? Aquela fase de negação. Não, meu mundo está morrendo, pelo amor de Deus, não deixe meu mundo morrer, o que vamos fazer? E eles estão parindo uma violência política como consequência disto. Acontece que cada vez que você se nega a aceitar a morte do mundo que você produziu, você arrasta um cadáver mais para frente. Esse cadáver que você arrasta, alguma hora vai virar apenas esqueleto, certo? E apenas um peso que você vai carregar.
ninguém mais vai querer carregar o seu cadáver. Ninguém mais vai querer pegar aquele caixão e carregar junto com você. E neste momento é que será o momento, a meu ver, de ruptura geracional. É isso.